paz, meus queridos, como vocês estão? Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina Introdução à Educação. Gostaria de pedir a vocês, mais uma vez, compreensão por esse novo modelo de aula, EAD. Olha que chique, Estudos à Distância. Nós vamos falar algumas coisas. Talvez o tempo não seja suficiente, mas depois estarei disponibilizando para vocês o roteiro de estudo, como de costume, e eu creio que vocês, ao analisarem todo o material, tendo a oportunidade de estar solicitando alguma ajuda, caso alguma coisa não fique claro para vocês, eu estou à inteira disposição. Queridos, só para retomar, o capítulo 1, que nós falamos sobre educação, nós falamos sobre os conceitos de educação, e, assim, para retomar, o que nós falamos de mais importante, além do conceito de educação? Nós falamos dos tipos de modelos de educação que nós encontramos. Nós falamos como era a educação na Grécia Antiga e também nós fizemos um questionamento, nós estudamos, melhor dizendo, nós vimos um questionamento que ficou assim, por que será que a educação, na atualidade, ela não está atingindo os objetivos? Por que será? Então, ao longo desses capítulos, desses temas que nós vamos abordar, vocês vão entender, ainda que de maneira tímida, porque nosso tempo aqui é curto, mas eu creio que durante as suas horas de estudo, em casa, trocando ideia com os colegas da sala, ou mesmo comigo, quando solicitado, eu creio que vai ser suficiente para vocês terem aí uma ideia da nossa educação agora e como nós gostaríamos que a educação estivesse daqui a uns anos para os nossos filhos, para os nossos netos. Ok? Então, a segunda parte da apostila, ela trata do tema ciência e educação. E fala muito de paradigma. Então, o que é um paradigma, irmãos? Paradigma é um modelo. Se você for procurar no dicionário, ou mesmo numa buscativa aí nos sites de busca, você vai ver que paradigma é um modelo. Ok, então, o que modelo tem a ver, irmãos, com educação? O paradigma, assim, só para nós darmos uma pincelada, o paradigma é um modelo que não, vamos dizer assim, ele não influencia apenas e tão somente a educação. Ele influencia esse modelo, essa moda, vamos assim dizer, influencia a ciência, a medicina, a cultura, influencia, às vezes, até a religião, como nós vamos ver aqui um pouquinho mais adiante. Então, lá no século XVII, tinha um estudioso que chamava-se Descartes. E ele começou a estudar, ele começou a se preocupar não só com a educação, mas com o desenvolvimento, à época, da indústria, da escola também. Ele era filósofo, médico, engenheiro, matemático, e ele começou a se preocupar com a ciência. E é tão interessante, irmãos, que tudo que nós usufruímos hoje, a tecnologia, os remédios que curam a maioria das doenças, teve início lá, nesse modelo de paradigma
que começou lá no século XVII e teve como, vamos dizer assim, teve início com esse estudioso aí, o Descartes, no século XVII. Então, ele começou a pensar o seguinte: para que nós possamos entender determinada coisa, eu tenho que dividir. Então, se eu vou estudar a mente humana, um exemplo meu aqui, eu tenho que dividir a mente humana em pedacinhos para que eu possa aprender e entender tudo. Então, irmãos, se nós começarmos a observar, naquele tempo, eles davam ênfase à matemática, à razão. E na aula anterior, né, que nós estávamos falando no capítulo 1, daquela educação integral, eles não tinham essa preocupação naquela época. Eles se preocupavam apenas com a razão, deixavam o emocional de lado. Então, o que houve de importante no início, lá no século XVII, falando do paradigma daquela época, que começou aquela época, e que se preocupava tanto com o dividir, o fracionar. Então, o que era forte lá nesse tempo? Preocupavam-se com a razão, com a matemática, tudo que só com o conhecimento. Então, essa ciência, esse modelo, esse paradigma, chamava-se ciência cartesiana ou moderna. Tá? Então, o primeiro paradigma, onde começou o desenvolvimento humano, o comecinho de tudo que nós vemos hoje, todo esse desenvolvimento que nós temos hoje, começou lá no século XVII, com o Descartes. Então, olha só, o que aconteceu de importante lá nesse tempo? Algumas reformas muito importantes. Por exemplo, a reforma cultural. Por quê? Até então, irmãos, não tinha imprensa. Então, não dava para fazer livros. Tá? Então, a partir do momento que eles começaram a valorizar a ciência, o conhecimento, surgiu, então, a imprensa. A partir disso, o conhecimento começou a ser multiplicado. Certo? Surgiu também a cultura, começou a ficar forte. O que é a cultura, irmãos? Não é só arte. A cultura, de um modo geral, que nós falamos, é esse de passar o conhecimento de um para o outro. Isso que é cultura. Às vezes fala assim, tal povo tem que preservar a cultura. Então, quando nós falamos dessa forma, nós não estamos nos referindo à cultura do conhecimento apenas e tão somente. Nós estamos nos referindo à cultura do saber, de passar um para o outro. O que o pai passou para o filho. Esse Descartes, ele teve depois dele outros discípulos, e esses discípulos, eles levavam o conhecimento. Aprendeu com o Descartes, acrescentava mais um pouco, passava para o outro, e assim por diante. E também, irmãos, a igreja, nessa época, também, ela também teve a reforma. Uma grande reforma, vamos por assim dizer. E ela também foi influenciada por esse paradigma que surgiu lá no século XVII. Então, olha só, a realidade construída pelos homens é decorrente do pensamento paradigmático, que se estabelece num determinado tempo. Então, o paradigma, como eu falei para vocês, só a título de exemplo e de informação, ele é um modelo. Tá? Então, que ele pode influenciar a ciência, a ciência médica, os remédios, ele pode influenciar a cultura, e a cultura aí, que não só aquela que eu falei anteriormente, mas também a cultura das artes. Quem estuda literatura vai lembrar que a literatura brasileira, né, que eu conheço, de mais ou menos de 100 em 100 anos, ia mudando. E o paradigma é a mesma coisa. De tempo em tempo, ele vai mudando. Mas alguém pode falar,
Por que nós temos que saber isso falando nessa disciplina Introdução à Educação? Porque o paradigma, tem os 2 últimos paradigmas, que não tem tempo, assim, é de tempo em tempo. Não dá para saber, acabou o paradigma moderno, agora vai começar o pós-moderno. Não, porque se nós estudarmos o capítulo 2 e o capítulo 3, nós vamos ver que algumas coisas foi lá para frente, mas, contudo, tem coisas que ainda estão lá no paradigma moderno. Ok? Então, olha só, voltando aqui no capítulo 2, falando de paradigma, e por que ele foi importante. A ênfase, como eu já também falei anteriormente, do paradigma moderno, tá? O paradigma moderno visa a gênese que vigora até hoje, principalmente na educação, é o do dividir. Então, às vezes, eu consigo entender como é uma sala de aula, irmãos. As carteiras, cada um no seu lugar, as séries. A escola aqui no Brasil e em muitos outros países, ela está ainda com o pezinho lá no paradigma moderno. Ou seja, aquele que divide em séries, aquele que é sentado todo mundo separado. Aí, saindo um pouquinho só da escola, nós vamos para uma empresa. A empresa, ela é separada em departamentos. Um mercado ou uma loja de departamentos é separado. Então, todos esses modelos, esses costumes, por assim dizer, eles são baseados em quê? No paradigma moderno, onde a gênese era dividir. Aí, voltando a falar da educação, ok? Que a ideia principal era para gerar um conhecimento novo, é necessário dividir. E aí que nós entendemos o que nós estávamos falando agora há pouco da educação, que é tudo dividido por disciplinas. Eu estou no 3º ano do ensino médio. Quantas disciplinas eu estudo? Eu estudo 8 disciplinas, ou 11 disciplinas. O ano escolar é dividido em bimestres, ou semestre, às vezes o caso do ensino superior é feito por semestres. E, assim, só a título de exemplo, irmãos, tem lugares, países que não tem mais essa divisão. Na Europa, em Portugal, por exemplo, tem escolas, não saberia dizer para vocês agora o nome da cidade, mas tem já modelos de escola que os alunos escolhem. Por exemplo, quando eu for adulto, eu vou ser um médico. O que é que um médico precisa para ser um médico? Quais as disciplinas que são mais importantes para eles? Já tem a possibilidade do aluno, desde já o ensino fundamental, chegando no ensino médio, não sei como é que é a nomenclatura em outros países, de direcionar o aluno para aquele tipo de disciplina que ele vai usar mais, certo? E aí, muitos de vocês ouvindo isso vai falar assim, bem que quando eu estudava, eu não gostava de tal disciplina e pensava, para que eu vou aprender isso? Outros lugares ainda têm a possibilidade de ter salas multisseriadas. Então, eu estou numa sala de aula com o professor, com alunos de idades diferentes, não assim tão grandes, mas assim mais ou menos na faixa etária, e com conhecimentos diferentes. Esse conhecimento é para quem tem 6 anos, esse para quem tem 8, no mesmo lugar, sem a necessidade, porque tem crianças, irmãos, que ele tem 6 anos, mas ele já tem uma maturidade de 8. Ou, às vezes, tem o de 8, mas que ainda está lá com o pezinho no 5. Mais ou menos isso, só para ilustrar.
E aí, voltando um pouquinho, nós estávamos falando de ciência e educação, da história de paradigmas, e que nós estamos, que anteriormente a esse paradigma atual, nós estávamos no paradigma que é chamado, vocês vão olhar lá, a hora que vocês forem observar o material, cartesiano ou moderno, né? Onde esse paradigma ele trouxe vários impactos na nossa vida. Na nossa vida, não só aqui na nossa vidinha, mas no mundo. Porque quando um paradigma está vigente, ele abrange todos os lugares. Por exemplo, só a título de exemplo, hoje nós estamos ouvindo muito falar da pandemia e o que é que está precisando hoje? Da vacina. Tá? Então, a gente ouve falar, mas a OMS está falando isso, lá no país tal, na França, eles estão tentando descobrir a vacina, aqui no Brasil também, mas tudo isso gira em torno de um estudo, de um paradigma, de um modelo. Como eles estão tentando descobrir a vacina, embora estejam em lugares diferentes, eles têm lá um modelo de ciência para chegar a isso. Eles foi indo. Então, o paradigma, não saberia falar o nome para vocês, é lógico que não é a minha área, mas os cientistas, eles estão num patamar, num grau de estudos que não é de um país só, e sim de toda a comunidade médica e científica. Então, quais foram os impactos desta ciência moderna para nós, para o nosso tempo, para a escola? Exalta a razão, dá muita ênfase ao conhecimento, domina a natureza. Irmãos, nesse tempo, lá que teve início no século XVII, eles começaram a explorar a natureza sem pensar no futuro. Então, muitas coisas hoje, a gente pensa, fala, olha, tem que preservar, tem que cuidar, porque são bens finitos. E, naquele tempo, eles só pensavam assim, nós temos que dar conta de mudar a vida, dar qualidade de vida, dar maior conforto à vida. E, para isso, eles exploraram o petróleo, a natureza, de maneira desenfreada. Outra coisa que a gente pode dar uma pausa aqui e pensar, realmente, hoje em dia, nós temos conforto que nunca nós imaginaríamos, de forma nenhuma. Por quê? Por que foi importante esse paradigma da ciência moderna? Porque eles se debruçaram, de todas as formas e maneiras, para que hoje nós pudéssemos ter todo esse conforto que nós temos, toda a tecnologia que nós temos. E o que isso tem a ver com a educação? Eles deram toda a ênfase, deram toda a importância ao conhecimento, irmãos, e deixaram de lado aquela formação que nós falamos na aula anterior, a formação integral do indivíduo. Então, só se importou em aprender com o conhecimento, com o progresso, inventar remédios, avançar a tecnologia, que foi muito impulsionada por conta da invenção da energia elétrica, das máquinas a vapor, do trem e tudo mais. Tá? Foi tudo nesse começo aí. Então, o paradigma moderno, cartesiano, foi ótimo? Foi. Só que para nós, para a educação, não foi bom. Por quê? Só ofereceu o conhecimento e não se preocupou com a formação integral
do educando, da pessoa humana, explorou em demasia a natureza sem se preocupar com o futuro. E nós vamos ver na próxima aula, no próximo paradigma que nós vamos ver, que é o paradigma pós-moderno, que já mudou essa visão. E para finalizar, eu trouxe aqui, que vocês vão ver lá na apostila de vocês, o que um teórico com o nome Behrens, em 2005, ele disse assim, olha, o conjunto de características da educação cartesiana se preocupou, sim, com a separação. Então, a separação impregna a educação e propõe uma ruptura, quer dizer, uma separação entre o ensinar e o formar. Então, o que a nossa educação, para ter sucesso, precisa? Educar, o conhecimento, mas também formar. O educando para as outras áreas, para a preocupação, não apenas em aprender, no progresso, se preocupar com o conforto e o progresso das ciências e da tecnologia, mas também teria que ter a preocupação em formar pessoas, se preocupar com os sentimentos, com a pessoa humana e também a preocupação natural com o nosso planeta. Ok? Deus abençoe a todos. Estarei disponibilizando o roteiro de estudos e que vocês possam ter boas horas de estudo, fazer as atividades, entregar em tempo hábil e qualquer dúvida estamos à disposição. Deus abençoe a todos e até o capítulo 3, dando continuidade na próxima aula. Deus abençoe.